Disciplina com Amor e Limites, parte 3. Versão brasileira Dublamix Rio. Cada criança que nasce é um tesouro especial cheio de possibilidades. Nossa responsabilidade como pais é de amá-los e orientá-los para que se sintam seguros, protegidos e com otimismo para enfrentar a vida. Já aprendemos que o estilo de cada pai afeta as relações com seus filhos. Porém, não somente o estilo afeta as relações. O pai não saberá relacionar-se com seu filho corretamente se não aprender quais são as características únicas desse filho ou dessa filha. Por isso, devemos aprender a conhecer a nossos filhos. Cada um deles é diferente. E disso sabem todos aqueles que têm filhos. E essa diferença é única. É uma diferença especial. E como pais, temos que tomar conhecimento do que faz de nossos filhos diferentes, especiais e únicos. Hoje nós veremos como esta atitude da criança, estas características que são parte dele, fazem com que nós, como pais, tenhamos a responsabilidade de aprender o que vai afetar a nossa criança da forma mais positiva. O mesmo método de disciplina a uma criança produzirá bons resultados. E em outra criança, porque é uma criança diferente, os resultados serão totalmente opostos. Por isso, temos que aprender qual é o método correto de acordo com as características únicas de nosso filho. O que faz com que nossas crianças sejam únicas? O que faz com que uma criança tenha este espírito cheio de amor pela beleza, de amor pela poesia, pela música, e outra criança não se sinta atraída pelas mesmas coisas. É muito importante que, como pais e professores, possamos captar o que faz esta criança se motivar, o temperamento. Escutei uma história de um menino que pela primeira vez ia ao jardim de infância. Uma emoção no primeiro dia que ia ao jardim de infância e com seu entusiasmo pensava que ia aprender agora a desenhar, a aprender a ler, a aprender a escrever e já para começar queria conhecer sua professora e ali chegou. E com a expectativa em seus olhos esperava o que fazer neste primeiro dia na escola. E a professora lhes disse: crianças, vamos todos fazer o primeiro desenho no jardim de infância. E eu quero que todos desenhem uma árvore. E logo Joãozinho pensou: árvore! E se lembrou que uma semana atrás o pai o havia levado ao parque e lá havia tantas árvores, e árvores tão grandes. Era uma árvore imensa, imensa, imensa. Ele lembrou quando o papai lhe disse da árvore: filhinho, veja que árvore enorme é esta, olhe para cima. Gostaria de subir na árvore? E se papai te ajudar? O que você acha? E então o papai o ajudou e ele subiu e puxou primeiro galhos, um galho grosso, tantos galhos que iam em tantas direções, e as folhas, tantas folhas, e o ruído do vento. Ele guardou esta impressão e pensou: esta é a árvore que eu tenho que desenhar. Claro que sim! É a árvore mais linda que eu já vi em toda a minha vida. E começou a desenhar. O menino lembrava: galhos para cá, para cá e para cá e para cá e para cá. Assim, no meio da folha, pôs galhos para cá e para lá e para cá. E em preto e marrom bem forte, em marrom bem grosso, porque era um galho bem grosso. E quando terminou os galhos, as folhas, as folhas. E o menino colocou folhas por todo o lado. E começou a fazer folhas em qualquer espaço do papel e continuou fazendo folhas por todo o lado e encheu o papel de folhas. E assim fez. O que de mais maravilhoso que uma pessoa pode desenhar. E com orgulho, olhou e foi levar para a professora. Que coisa impressionante! É a árvore mais linda que eu já vi. Tem tantos galhos em cima, todos iguaizinhos. Entrega a árvore à professora e diz: professora, esta é a minha árvore.
E ela olha o desenho e diz: Joãozinho, uma árvore? Nunca vi uma árvore antes? Ah, pobrezinho, já vou te ensinar como se desenha uma árvore. E a professora foi até o quadro e disse: quando desenhar uma árvore, comece primeiro a desenhar o tronco. Está vendo? Depois faz as raízes e alguns matinhos encostados. E logo vai fazer uns galhos aqui em cima, e então desenha as folhas em volta dos galhos. Já ensinei você, né? Agora, volta ao seu lugar e desenhe uma árvore como você aprendeu. Está certo? Então o Joãozinho pega a sua folha e não sabe o que pensar. Ele vai caminhando até o seu lugar. De alguma forma, neste dia, um pedacinho do Joãozinho morreu. A sua criatividade, a sua forma de ver o mundo de outro ângulo, se perdeu. E como pais e como mães, saibam captar o que o seu filho sente. Ele é único. Não há outro como ele em todo o universo. Não existem duas pessoas idênticas a seus filhos. O temperamento dessa criança é um dom que devemos tratar com delicadeza. Geralmente, quando uma criança nasce, ela capta, ainda antes de nascer, certas características. Há crianças que antes de nascer têm uma mãe que não sabe o que acontece em seu útero. Porque ela se move para todo lado, todo dia. E a criança sabe, a mãe sabe que esta é uma criança ativa. É uma característica dessa criança. Existem outras crianças que ficam tão quietinhas no útero da mãe que ela várias vezes pergunta: você está vivo? Essas são as crianças passivas, tranquilas, e quando nascem, geralmente continuam da mesma forma. Existem características que podem ser percebidas ainda antes que nasçam. Porém, geralmente, ao nascer, há certas coisas que são evidentes. A criança que, quando nasce, alguém lhe dá uma mamadeira e ela pega com as duas mãozinhas e continua glu, 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 e termina de uma só vez. E há outras crianças que a mamãe pega as duas mãozinhas e coloca na mamadeira e ali ficam elas devagarzinho e dormem enquanto estão mamando, acordam, mamam um pouquinho e dormem de novo, e acordam e dormem de novo, tranquilas como água de poço. Não se mexem. Estes bebezinhos têm estas características. O que acontece com um não acontece com o outro. E você tem que entender para poder se relacionar com esta criança com o que ela tem de melhor no seu interior, para que se desenvolva. Mas geralmente quando a criança chega aos 2 anos e mostra realmente as características que possui, é interessante ver o que certas pessoas escreveram a respeito do temperamento das crianças. Por exemplo, no livro Personalidade e Temperamento de Diamond. Os bebês se diferenciam no seu choro, na sua forma de mamar, em sua resposta a estímulos surpreendentes e frustrantes, em sua disposição de sorrir e a rir, em seu nível geral de energia e vigor e em muitas outras formas em que expressam o temperamento. É interessante nesse outro livro escrito por uma pessoa que gosta muito de música. Algumas crianças são rápidas, algumas lentas, outras espertas. Algumas ritmadas, outras acomodadas. Alguns bebês terminam sua mamadeira em 1 segundo, outros permanecem impassíveis e indiferentes durante a refeição. Alguns bebês não podem esperar até serem tocados, outros parecem felizes em ficar parados em seu lugar, quase indiferentes. Tão certamente como algumas crianças são naturalmente submissas, disse o Dr. Dobson, há outras que parecem desafiantes logo ao nascer. Não é verdade? E se eu capto estas características únicas da criança e as entendo e começo a relacionar com elas, estas características, vai ser muito mais fácil poder lidar com elas. Escolher os métodos corretos.
Estava com a minha esposa num retiro. Tínhamos que apresentar certos temas. Um lugar muito bonito, com terras na parte leste, onde há águas muito límpidas. Estávamos em um desses retiros onde havia algumas cabanas próximas ao lago. Havíamos saído cedo para fazer uma meditação, ler um pouco. Nós tínhamos acabado de sair, estávamos contornando o lago onde nós estávamos. E uma das cabanas próximas abre a porta, mas a porta abre de um modo muito particular, mais ou menos assim. Blim! E sai correndo uma criança de mais ou menos 4 ou 5 anos, como que dizendo, bom dia, cheguei. Enquanto saía, começava a olhar para todos os lados e o garotinho veio caminhando ao nosso encontro. Oi, como vai? E começou a contar histórias. Minha esposa ficou preocupada, pois talvez não pudesse entender o que ele estava nos contando e... Ah, que interessante! E ele continuava com seu relato como se fosse o momento mais importante de todo o ano. E a minha esposa viu que a porta se abria outra vez. Mas agora era de modo diferente. Uma cabecinha. Uma irmãzinha, um pouquinho menor. Não tinha nada a ver com o estilo de ser do menino. Poderia ter sido um ou outro. O que veio primeiro poderia ser ele ou ela. Porque há algumas que são tão rápidas quanto o irmãozinho. E começou a olhar como que pesquisando. Posso sair? Não há nenhum perigo aqui? Algum problema? Quando saiu, começou a caminhar um pouquinho. Quando viu o irmãozinho conversando com a minha esposa, quando viu, ela ficou desconfiada e ficou lá olhando. Como que dizendo, como meu irmão decidiu falar com uma senhora que ele não conhece? E aí caminhou até uma árvore mais próxima e continuou olhando. 2 irmãozinhos. Totalmente diferentes. É tão natural para alguns pais dizerem, olha como você é tão tímida, por que não é como seu irmão? E ele transforma a criança, que agora não somente é tímida, mas passa a ter vergonha de ser tímida. Sente que é ruim ser assim. Tem muitas crianças que crescem em um ambiente de repulsa, em que os pais ou as mães não entendem que as crianças têm o direito de serem diferentes, sem que lhe digamos que a diferença em si é má. Que lindo seria se pudéssemos entender isto, para então apreendermos a melhor forma de usar cada tipo de relação. Sabe que existem muitas formas de avaliar as características das crianças. Eu tenho em meu consultório uma grande quantidade de testes que avaliam evoluções que me permitem captar as características da personalidade. Para o objetivo que temos nesta sessão, creio que a forma mais sucinta de avaliar a personalidade seria dividir a personalidade em 4 grupos de características específicas. Este grupo nós vamos chamar de um nome que para alguns será conhecido e para outros não. Vamos chamá-los de líder, dominador, pacífico e cooperativo. Alguns de vocês conhecem possivelmente esses mesmos grupos de características de temperamento, como os grupos sereno, colérico, fleumático e melancólico. De todas as maneiras, isto é somente com o objetivo de classificar características em 4 grupos. É mais fácil de entendê-las. Em vez de ter que dizer uma característica é assim, 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 se começa a mencionar especificamente dentro destas, estas são as tendências naturais das crianças que estão neste grupo. Portanto, permitam-me então avaliar um pouquinho do que as crianças experimentam quando elas pertencem a algumas destas características. Temos, por exemplo, as crianças que são as líderes e as dominadoras. E estas 2 crianças, as líderes e as dominadoras, são as extrovertidas e as líderes. Vamos começar com as líderes, com o sereno.
A criança serena, desde pequena, se mostra como uma pessoa amistosa, como uma pessoa que fala, como uma pessoa que é amiga de todos, nunca acha nenhuma pessoa como estranha. É como o menino que saiu correndo para falar com a minha esposa. Esses são os líderes. São pessoas que querem estar sempre com gente. Não gostam de ficar sozinhas. Uma criança que é líder e que tem uma mãe que lhe manda fazer um trabalho sozinha na cozinha, não entende a natureza desta criança. A criança que é líder se desespera quando está sozinha. Não lhe agrada ficar só. Elas estão dispostas a fazer o que o papai e a mamãe lhe pedem, mas querem estar com algumas pessoas junto delas, para que se sintam amigas e que possam conversar juntas. Porém, se a mãe não entende isto, a criança vai ficar sozinha. O temperamento desta criança é geralmente alegre e travessa, sim. Gosta de fazer brincadeiras todo o tempo e tem muitos amigos. Geralmente, cada pessoa que vê é um amigo e é de um coração extremamente generoso. Não tem problema em compartilhar. Quando alguém vem e ela está brincando com seus carrinhos, logo em seguida olha com um sorriso nos lábios. Como estou contente que você veio. Pegue este carrinho, vamos brincar juntos. É uma atitude natural da criança que é líder. Nem sempre isto ocorre. Há outras crianças, como a irmãzinha, que é pacífica e tende a ser muito egoísta. O Pacífico está brincando com seus carrinhos, vem uma criança de lá e ele diz: pega seus carrinhos e põe no bolso. E aí fica olhando. O que você veio fazer aqui, hein? Totalmente diferente. Isto ele não aprendeu do papai ou da mamãe. É a forma natural da criança responder. Muito bem, voltando ao líder, vemos que a criança líder tem períodos muito curtos de concentração. Tendem a ser muito irrequietas. Elas estão num momento aqui e em outro têm que fazer alguma outra coisa em outro lugar. E tendem a cansar os pais, porque na movimentação rápida de um lugar para outro, tendem a ser ruidosas, tendem a não atender aos pedidos dos pais. Elas são muito distraídas, não se recordam do que seus pais lhe disseram. Assim, quando o papai diz: poderia jogar isto lá fora, digamos que o papai diga ao Pedrinho: leva a lata de lixo até a rua, por favor. Aí o Pedrinho pega a lata de lixo e vai indo para fora, e quando chega na garagem, encontra um gatinho cruzando o caminho. O que é mais interessante, o lixo ou o gatinho? E naquele momento esqueceu-se que tinha que levar a lata de lixo, colocou-a de lado e... E começa a mexer e a brincar com ele. E o gatinho se mexe e ele vai atrás do gatinho. E é claro, chega um pouquinho mais à frente e um cachorro está brincando com a bola. E ele começa a brincar também. Se diverte, pega a bola e começa a jogá-la para cima e para baixo. Uma hora mais tarde o pai lhe diz: Pedrinho, o que você fez? O lixo ainda está aqui, faz uma hora que eu pedi para colocá-lo na rua. E ele diz: eu me esqueci. Como você esqueceu? Não tinha nada para fazer que o impedisse de fazer isto. Você é um desobediente. E o pai não se dá conta que para uma criança líder, quando diz esqueci, ela está dizendo a verdade. Se esqueceu. Sim, se esqueceu. Porque é tão fácil para o líder esquecer-se de tudo. E se o pai quer que a criança faça o que tem que fazer, o pai tem que tomar conta. Tem que segui-la para que aprenda a ser responsável. Joãozinho, vamos levar este lixo até lá na rua e tem que levar juntos. E o pai vai com ele até que chegue na rua. A criança fez o seu trabalho e aprendeu a ser responsável. Não podemos pretender que a criança de imediato aprenda a ser responsável quando por natureza não é. Assim é o líder. Ele tende a ser muito imaginativo. Muito imaginativo. Ele cria muitas histórias e imagina castelos e imagina animais. E aí vem Jorginho, que é um líder. Chega na cozinha e diz: mamãe, tem um leão no meu quarto. Para a mamãe, que tem essas características de ser perfeccionista, de ser correta, nunca se mente, nunca se exagera, não, nunca, nenhuma palavra, e diz: Jorginho, quantas vezes eu tenho que dizer que não se mente nesta casa? Você sabe muito bem que não há um leão no seu quarto. Por que me diz uma mentira dessas? Essa mãe não entende
nada da natureza de Jorginho. Essa mãe tem que entender que para Jorginho isto não é mentira. Ele está desfrutando de um mundo imaginativo que tem na sua mente. Que ele está tentando compartilhar, comunicando-se com as pessoas ao redor dele e dentro deste mundo que tem. E, portanto, se a mãe entendesse quando Jorginho vem e diz: há um leão em meu quarto, mamãe. A mamãe diria na mesma hora: um leão. Vamos lá vê-lo. E aí iriam os dois para o quarto para ver o leão. E aí ela diz: não faça barulho, Jorginho. Não acorde, senão ele pode comer nós dois. A mãe abre a porta e diz: está dormindo. Mas sabe de uma coisa? Há um urso ali também. E o Jorginho fica feliz e contente porque a mamãe o entende. Crianças líderes vão dar muita dor de cabeça, eu garanto que sim. São impulsivas, fazem as coisas e pensam depois. Criam todo tipo de problemas para os pais. Elas desejam agradar e querem obedecer. Desejam obedecer. A criança líder tem a mente preparada para fazer o que os pais pedem. Sim, 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 porém esquecem e não fazem. Porém, os pais têm que ensinar a responsabilidade. Há uma quantidade de objetivos que os pais têm que considerar e tomar a medida correta. Geralmente, eles têm mudança de estado de ânimo com altos e baixos. Por quê? Porque às vezes estão muito contentes e têm um probleminha. E quando há um probleminha, gritam e se irritam. Eles se fazem ouvir muito bem. Porém, sabe o que é interessante? Que quando terminam de irritar-se, no mesmo momento já passou. E aí vão brincar com seus amigos como quem estava brincando há poucos minutos antes. Todos felizes e contentes. Ou seja, têm a capacidade de esquecer-se em seguida do problema e tornarem-se amigos rapidamente outra vez. Tendem a ser muito indisciplinados, muito desprendidas e de pouca vontade. Temos que entender que a criança líder, esta criança tem uma postura muito desleixada. E esse exagero que para ela é natural pode levá-la a mentir também. Tendem a mentir. E temos que entender isto para que possamos ajudar. Nunca acusá-las por uma tendência natural, e sim ajudá-las a ver esta tendência. Para que então, com a ajuda da disciplina própria, da ajuda dos pais cristãos, que vão colocar as correções adequadas a este problema. E os fazem sentir-se mal porque, que coisa, que barbaridade, sempre está mentindo. Isto enfatiza o problema a ponto da criança sempre estar mentindo e ao mentir sempre volta a mentir para justificar alguma coisa. Se dão conta? Se o pai ou a mãe olham para a criança e dizem: Carlos, eu quero que você perceba que para você não é fácil sempre dizer a verdade. Eu entendo você, tem pessoas que têm esse problema. Este é o seu problema. Existem outras classes de problemas. Mas queremos ajudar você. Vamos fazer todo o possível para que você aprenda a ser honesto e dizer a verdade sempre. E agir com respeito com esta criança que tem este problema, independente se cada um fala de um jeito diferente. Estas crianças se adaptam facilmente e tendem a ser bem compassivas. Gostam dos animais, são bonitas. E quando há mudanças, elas se integram ao novo sistema facilmente. Por exemplo, se a família se mudar de uma cidade para outra, estas crianças saem desta cidade, chegam à seguinte e no outro dia já fazem novos amigos neste lugar e já estão contentes e felizes. Existem outras crianças que, quando se mudam desta cidade para aquela, por um mês estão se lembrando do lugar que deixaram lá, as coisas que tinham lá, os amiguinhos que tinham lá. Nunca vou ter amigos tão bons quanto naquela outra cidade. E sentem que toda a sua vida está ligada ao passado. Já estudaremos a respeito destas características. Essas são as crianças líderes. Passemos agora ao grupo seguinte, que é o da criança dominadora. Também é uma criança extrovertida. Essas são as crianças que desde pequenina dizem: eu posso. Não amarrem os cordões do meu sapato. Eu posso. E não podem fazer, porém insistem e tentam. Estão como que empacadas na sua posição de que podem fazer sozinhas. Têm força de vontade e são ousadas. Elas olham para a gente e quando alguém as contraria, elas mantêm a sua atitude firme. Geralmente essas crianças dão boas dores de cabeça a seus pais. Por quê? Porque são estas crianças que não cedem nem debaixo d'água. E quando querem alguma coisa,
Lembra dos líderes? Os líderes choram baixinho e logo se esquecem e vão brincar com seus amigos. Esta criança, quando quer algo, chora e continua chorando e vai chorar e vai tentar qualquer coisa e vai insistir até que consiga. E se não consegue, vai ficar com uma tromba por 2 dias. Se a criança que tem uma vontade, uma posição firme de conseguir o que quer, sim, essas são líderes natas, no sentido de serem dominadoras. São as que conquistam. São as que conseguem o sucesso no trabalho, nos esportes, as que são movidas por uma vontade muito profunda e forte. Porém, é claro, com esta mesma força que têm para fazer em tudo, desafiam a autoridade, especialmente a dos pais, que estão sempre contra. E há pais que não entendem que, nestes casos, é melhor não confrontar-se frente a frente, porque é claro que um confronto frente a frente vai fazer correr sangue até a rua. Estão entendendo? Vocês têm que aprender que este não é o método correto com essas crianças. Vai existir vezes em que terão que confrontar-se frente a frente, sim. Porém, se fizerem isto cada vez que discordarem, estarão perdidas. Bem cedo, quando nossas crianças eram pequenas, aprendi que não podia dizer ao nosso filho Edgar. Eu não podia lhe dizer, não faça isto ou não faça aquilo. Porque dizer-lhe isto era quase preparar uma ponte para que nos desobedecesse. Com ele aprendi que o que ele queria fazer não era um problema moral. Entende o que eu digo? Algo que alguém não queria que ele fizesse, porém não era um problema moral. Era muito mais fácil para mim tratar do assunto que ele queria, mas que eu preferia que ele não fizesse. Mas eu dava as indicações. Até este momento vimos a criança líder e a criança dominadora. A criança dominadora é ativa, que está sempre produzindo, que está fazendo coisas, é a que chega na cozinha e não quer ajuda da mamãe, ela vai fazer sozinha, ela quer cortar a cebola sozinha, ainda que corte o dedo também. Ela insiste com sua forma de ser. Não se preocupa em ajudar as pessoas. Essa é a diferença com o líder. O dominador não se preocupa em... Ele não se preocupa em agradar as pessoas. E tende a controlar o resto dos amigos. Geralmente são os capitães dos times. Se existem 2 crianças dominadoras, vão existir 2 times. Porque não pode haver 2 dominadores na mesma equipe. E geralmente elas desfrutam da atividade produtiva. Nós vimos essas 2 características. Como pais, nós temos que lembrar que nossos filhos não têm somente uma, e sim uma combinação das 4. Claro que uma delas vai se sobressair. Porém, as outras também estarão inseridas. É por isso que as crianças nem sempre são claras quanto à personalidade que possuem e que temperamento têm. Por isso, temos que entender pouco a pouco quais são as características que estão surgindo no seu jeito de ser. À medida que elas crescem, experimentam diversos métodos e finalmente desenvolvem a sua própria identidade.